Olá! Bom dia, bom dia! Cadê moçada? Opa! Muito bem, bom dia! Bom dia para quem está chegando. Daqui a pouquinho eu já chamo o meu amigo, Felipe Rodrigues, diretamente de Portugal, para conversar com a gente. Aí, muito bem! Olha lá, já vou acenar e já vou chamá-lo aqui. Muito bem. Aê! Muito bom Olá! dia! Direto de Boa Portugal. É, como tarde! é que é? Bom dia, Brasil, boa tarde, Itália. Oh, não, bom dia, Brasil, boa tarde, Exato, Portugal. Plagiando. exato. Tá Tá pertinho. perto, né? Que joia, que legal, Fê. Muito obrigada, viu? Que massa. Imagina, obrigado você pelo convite. Que bacana. Bom, gente, ó, nós já estamos, tem o pessoal chegando aqui. Eu vou fazer uma abertura falando um pouquinho sobre o que é o projeto antes da gente começar o papo oficialmente com o Fê. Eu tô aqui olhando de ladinho porque eu tô na minha cola, né? A gente meio grava tudo. Bom, o Manifesta, hoje é o sétimo dia da programação, né? O Manifesta Arte em Rede é um festival de artes que tem acontecido desde o dia 1º de abril. E nós vamos até dia 15. O objetivo maior é arrecadar, né, 80% da arrecadação vai para entidades que estão auxiliando as pessoas que estão em alta vulnerabilidade nessa situação da pandemia. Então, nós estamos chegando nos 10 mil, gente. Como que você pode ajudar? Você pode colaborar com o quanto você puder, né, e o quanto você quiser, ou você pode também divulgar a nossa programação, divulgar as nossas páginas, os nossos links. Tem um material disponibilizado no YouTube incrível, né, com a programação de vários grupos, de vários artistas participando. Então, se você não puder colaborar, você também pode divulgar o trabalho, curtir as nossas páginas. Nós estamos em todas as plataformas: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Então, de alguma forma, você pode nos ajudar de alguma maneira, né? Bom, hoje a gente tem na nossa programação essa que vos fala, abrindo a faixa da programação. Depois nós temos às 11 horas a Trupe do Navô. Aí nós temos a Ana Pessoa, temos a Maria Maranhão, temos a CCA com as 4 da tarde, com uma live também muito bacana. Aí nós temos as Rainhas do Radiador, Recicla Filmes, Clarim de Dança, Camerata Camará e, deixa eu ver, Alexandre Marques e o Júlio Leão. Então, até às 9 da noite nós vamos ter programação dentro do Manifesta. Em algum momento você vai conseguir nos ver aí hoje, hein, gente? Vamos combinar que, né, todo mundo tem a sua rotina, apesar de estarmos enfurnados, mas acredito que todo mundo consegue assistir. E algumas coisas vão ficar disponibilizadas 24 horas. Essa live, por exemplo, vai ficar 24 horas disponibilizadas. Mas nos prestigie, né? Dá uma força aí pra gente, deixa a nossa audiência mais quentinha, porque eu acredito que a história do Felipe é muito legal, principalmente nesse momento, vai colaborar bastante. Bom, vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Esther, sou Esther Freire, eu sou maestrina, trabalho com música, com educação musical, com pedagogia musical, né, mais envolvida nessa área, com regência, né, eu tenho regência de coros, grupos camerísticos pequenos e muito com teatro também, né, minha atuação com teatro também é bem grande aqui em São Paulo, que é onde eu resido. O ano passado, em dezembro, estreiei um projeto chamado Hope and Music, que é um podcast que eu realizo lá no YouTube, mas agora já estamos no Spotify. Olha, Ah, aproveitando. Então, você pode ouvir aonde você quiser. Né? Lá também tem alguns vídeos, mas tem áudio também. E nesse esse podcast a ideia é de trazer os meus próprios pensamentos, as conversas com amigos que realizam com artistas, não é só sobre regência, mas geralmente é muito relacionado à área da música ou das artes. E para um projeto do Manifesta, o que eu senti de interessante de trazer para cá foi essa ação que eu já realizo lá
né, nesse projeto, né, do podcast. Então eu falei, não, por que a gente não estender essa conversa com outros músicos, com outros artistas, do que eles estão realizando nesse momento né, do confinamento, como é que a gente pode contribuir, como é que a gente pode falar sobre música, esperança e tecnologia, que é onde a gente tem tido uma maior participação nesse momento, tá bom? Então, essa que vos fala sou eu, a gente já falou da programação, né? E agora vamos conversar com o Felipe. Mais uma vez, obrigadíssima! Imagina, obrigado você pelo convite. Estou super lisonjeado por isso. O Felipe é muito chique, gente, porque ele já estava participando de um outro, fez um recital aí no domingo, chiquérrimo, virtualmente, assim, entendeu, queridos? E depois eu li um negócio ali no histórico dele, que eu quero saber se um negócio com a Yoko Ono, gente, babado. Babado. Foi. Mas daqui a pouco ele conta. Bom, o Fê vai contar um pouquinho sobre a formação dele, antes da gente falar sobre a questão das aulas de tecnologia. Então, tá contigo, meu bem. Tá bom. Bom, primeiramente, bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Só falta o pastelzinho de Belém, viu? Oh, meu Deus. Pois é, olha, pastelzinho de Belém não teve, mas essa semana teve pastel de feira aqui em casa, que a gente achou massa no mercado e fizemos um pastel de carne moída. Ó, ai, me deu até fome agora. Então, bom, com relação à minha formação, bom, meu nome é Felipe Rodrigues, sou pianista. E também trabalho muito com a parte de educação musical, mas a minha formação começou bem lá atrás. É uma história engraçada como eu entrei na música, porque eu morei do lado... eu era vizinho de uma pianista. Só que eu demorei 13 anos para descobrir que eu era vizinho de uma pianista. Meu Deus, como assim? Pois é, Desde quando eu nasci, até os 13 anos, eu sempre fui vizinho dessa pianista. Só que eu nunca ouvi sequer ela tocando. E um dia, a minha mãe falou assim, Felipe, vem aqui. Naquela época, as casas eram geminadas, tinha o quadro de luz dentro das casas, era uma coisa assim. Daí ela abria o quadro de luz e dava para ouvir a vizinha tocando. E ela estava estudando algo muito bonito. E de repente eu virei para minha mãe e falei assim, eu quero aprender a tocar isso. Eu não queria aprender a tocar piano, eu queria aprender a tocar aquela música. Exato. E daí, nisso, então, o que aconteceu? No começo, eu fui autodidata, eu aprendi a ler partitura e a tocar piano sozinho, com muitos daqueles métodos que vendiam nas bancas, tipo toque e teclado fácil, essas coisas todas. Mas isso me ajudou muito, porque quando eu fui falar com essa vizinha, eu fui e falei assim, você estava tocando essa música, que ela tocou algumas músicas, e de repente eu falei, é essa. E daí, o que era? Era o primeiro movimento da Sonata ao Luar, de Beethoven. Uau! Exato. E daí eu falei assim, você pode me emprestar a partitura, não sei o quê. E ela deixou eu tirar cópia da partitura. E nisso eu fui, estudei, e comecei a tocar e toquei o primeiro movimento. Fui tocar para ela, ela ficou, assim, espantada. Que legal. Isso, né, ela ficou super, super assim, ela falou que eu levava super jeito. E eu falei, mas agora eu quero o resto, porque eu já conhecia a música, porque tinha num CD. E dela, ela não queria... Momento do CD, hein? Olha só. Exato, né? A gente ouvia CD e fita cassete. E daí, nisso, ela não queria me dar o resto da partitura, que eram os outros dois movimentos. Por quê? Porque eram muito difíceis. E ela achava que isso ia me desmotivar. Daí eu falei, não, eu quero, adolescente, né? Eu quero. Pronto, consegui. A partitura. Muito bom. E nisso eu comecei a estudar o segundo movimento também. Demorou muito mais tempo, porque é muito mais difícil. E nesse meio tempo eu mudei da capital, de São Paulo, para o interior, para uma cidadezinha pequenininha chamada Capela do Alto. E daí, nisso, eu continuei a estudar o primeiro e o segundo movimento da Sonata ao Luar. E o meu pai, que gosta muito de música, principalmente piano, falou assim, você sabia que na cidade vizinha tem um conservatório?
Eu falei, não sabia. E daí, pois é. Então, tem o Conservatório de Tatuí, Tcharam! que era a cidade vizinha. Exato. E daí, nisso, eu fui e fiz o teste em Tatuí. E toquei o segundo movimento da Sonata Luar, e os professores não entendiam como alguém que nunca fez uma aula de piano conseguia tocar Já aquilo. chegou tocando Sonata ao Luar, ou seja, né, gente? Já quebrando a banca, Exato. que a gente gosta desses. E daí foi assim que tudo começou. Eu entrei no Conservatório de Tatuí quando eu tinha 14 anos. Lá eu comecei minha formação, fazia piano, fui aluno da Esther nas aulas de coral. Obrigada de nada, sociedade. Um Que excelente hora eram tenor. ótimas. Tentava, né? Sim. Processo de Mas aprendizagem, não, gente, tá tudo valendo. exato. Mas hoje em dia eu não sei como está o conservatório, mas naquela época era um ensino super puxado, nós tínhamos que estudar muito para manter o nível e conseguir acompanhar as aulas. Mas isso me ajudou muito, porque foi nessa época que eu decidi que eu realmente queria seguir a carreira de músico. Então, tive aulas com a Zoraide, a professora de piano, tive aulas com a Esther, de coral, tive muitas aulas de teoria, tive aulas de harmonia, aulas de práticas de performance, que eram muito legais, porque a gente aprendia como se portar no palco, como que nós deveríamos fazer diante de uma plateia, coisas do tipo. E quando eu fiz o conservatório, e quando chegou na idade de prestar vestibulares, eu decidi ficar um ano sem estudar, na verdade, assim, um ano só estudando piano, me preparando para o vestibular. E no ano de 2004, eu falei, vou prestar os vestibulares. E daí, quando eu fui ver, já era metade do ano, quando eu fui ver, já tinha passado a inscrição da USP e da Unicamp. E daí, eu falei, ok, vou prestar o Unesp só para saber como é que é, e daí no próximo ano eu me preparo melhor. Fui, prestei o vestibular da Unesp como quem não quer nada. É sempre assim, eu né? realmente não achava que ia passar, mas acabei passando. Muito bom. Exato, porque na verdade eu queria só conhecer o vestibular, eu queria saber como funcionava para eu realmente me preparar para o próximo ano, para prestar para as 3 grandes universidades públicas com curso de música no estado de São Paulo. Então, mas como eu passei na Unesp, foi para lá que eu fui, então eu fiz meu bacharel em piano na Unesp, estudei com a Glória Machado na Unesp. Posso fazer só uma observação? É assim, o Fê, Claro. ele já dava indícios de ser um excelente correpetidor, né? Assim, porque acho que dentro da área do piano você tem vários campos de atuação, né? E ele, como correpetidor, assim, a gente de vez em quando eu fazia uns testes, colocava ele na surpresa. Coisas, né? Quem conhece Esther sabe que a gente gosta de viver perigosamente, né, gente? Felipe, você agora. Vamos tocar. Pro piano. E aí, assim, acho que assim, uma grande escola, né, de vida é você acompanhar coro, porque é você acompanhar vozes, tem toda então são muitas variáveis. E assim, o Felipe já tinha indícios assim, acho que o pianista que trabalha no exercício de correpetição e de música camerística, ele tem que ter um excelente ouvido, ele tem que escutar muito bem. E ele já tinha isso. E depois, você me corrige se eu estiver errada, mas eu acredito que a Unesp, ela tem muito essa formação camerística. Ela tem muito esse perfil de preparação camerística. E eu acho que ele caiu no lugar certo, gente. Olha que eu não sou filha da Unesp, tá? Pra estar falando isso. Mas eu amo essa universidade, eu gosto muito de lá. Sim, sim. Na Unesp nós tínhamos muita... Bom, além da aula de música de câmara que nós tínhamos, principalmente os cantores procuravam muitos pianistas para tocar nas provas de canto, mas lá foi uma escola muito boa e também, às vezes, os professores de coral também faziam isso. Às vezes eles pegavam um pianista ou outro, só que assim, eles nunca expunham ninguém, porque era só realmente quem
manifestava certo interesse em tocar alguma coisa com o coral. Então, eu lembro que eu toquei uma música com o coral, que foi, acho que a Cantiga de Jean Racine. Só num ensaio, porque no dia do concerto ia ser outro pianista que ia tocar, que era o pianista que tocava nos nossos ensaios, mas acho que num dia teve um ensaio que o pianista não estava, e daí o professor perguntou se eu podia tocar, se eu conhecia. Eu falei que eu conhecia um pouco, que eu já tinha dado uma lida na parte de piano, mas na parte do órgão, na verdade, né? Porque é para órgão. E daí, mas foi assim que tudo começou. Enquanto que eu estava na Unesp, quando eu estava no terceiro ano da Unesp, eu fui convidado para fazer parte do NUO, que na época era o Núcleo Universitário de Ópera, e hoje em dia chama no Laboratório de Ópera, se não me engano, com o Paulo Maron. E foi aí que comecei a acompanhar muito coral. Claro que, né, isso dentro do universo da ópera, mas tem toda a questão de trabalhar com voz. É um pouco diferente, é muito diferente de trabalhar com coral, mas ainda assim acho que são caminhos que podem até certo ponto serem paralelos, e depois cada um toma o seu universo. E pronto, daí me formei na Unesp e fui trabalhar no projeto Guri Santa Marcelina. E daí sim eu comecei a trabalhar com crianças e a educação musical. E eu era correpetidor, não era professor de nenhuma outra aula. Eu era correpetidor nas aulas de canto e de coral. E, ao mesmo tempo, depois que eu me formei na Unesp, eu fui convidado pelo professor Vitor Gabriel a ser o pianista dos corais da Unesp. Te persegue esse povo, né? Exato, eu acho que em 2009 eu comecei a trabalhar... Não. Eu me formei em 2008, eu comecei a trabalhar no Guri em 2009 e em 2010, por aí, 2010, 2011, eles me chamaram para trabalhar nos coros da Unesp. Então eu levava o Guri, que é um caminho totalmente diferente, que é o caminho mesmo de base, de formação mesmo, assim, do conhecimento básico da música. Tanto é que o Guri foi o caminho, assim, foi a escola que abriu o caminho para muita gente entrar na escola municipal, ou na Unesp, ou mesmo no Conservatório de Tatuí, e outras escolas maiores de música. Então, hoje em dia eu tenho muitos alunos que são alunos da escola municipal, que estão na Unesp. Então, já tenho alunos que hoje, né, ex-alunos que hoje em dia são professores do Projeto Guri. Que legal. Que isso é muito bacana, que eles acabaram também seguindo o caminho da música, fizeram... muitos deles seguiram para o lado de educação musical mesmo, eles se formaram, fizeram a licenciatura em música e hoje em dia são ótimos professores. Isso, bom, a Esther sabe como que é, né? Ela foi minha professora e depois de um tempo nós trabalhamos juntos também em corais. Sim. Então, também fico muito feliz quando eu vejo meus alunos hoje em dia também seguindo esses caminhos, tudo assim, então é muito bacana. É muito importante, primeiro, porque assim, a música ainda é muito elitista, a música clássica, e assim, essas escolas são todas escolas públicas, então quando você vê, a gente sabe da dificuldade de você manter uma profissão, né? Seja ela em educação musical, você vai ter que em algum momento fazer um investimento numa graduação, numa formação, né? Numa licenciatura, né? Então, quando você vê que escolas de base conseguiram, né, abrir caminho para que hoje as pessoas estejam exercendo a sua profissão, é sensacional. Então, não é talvez a ação principal dessas escolas, elas não têm isso como meta, mas é sensacional elas fazerem isso, porque elas conseguirem, né, ir para esse caminho. Então, é muito... Exato. E lembrando que o Projeto Guri é uma escola... Né, são escolas que são inseridas dentro das periferias, então isso também é muito bacana. Levou a música clássica para pessoas que não tinham acesso e de repente você vê que essas pessoas se interessaram tanto que decidiram ter aquilo como profissão. Então eu acho isso muito legal.
Que legal, muito bem. Bom, Exato. aí a gente tem um salto aí que você vai para os Estados Unidos, né? Depois. Exato. Em 2014 eu prestei o mestrado. Na verdade, eu já estava fazendo mestrado na Unesp, de novo. Mas, ao mesmo tempo, eu prestei mestrado também para o exterior. E daí eu fui aceito numa das universidades. Eu fui aceito em 2 universidades, na verdade. Porque é Mas assim, entendeu? A daí... pessoa já chega, entendeu? Já pega 2, já vai chegando, entendeu? Exato, mas daí como muita gente sabe, né, nós que somos músicos, nós não nadamos em dinheiro, então, claro que... Infelizmente, viu, gente? Mas o universo sempre aberto, tá? Ah, sempre! Mas eu fui para a universidade que me deu a melhor condição em questão de bolsa, porque eu ganhei bolsa nas 2, mas a universidade que eu fui me deu bolsa total. Olha, assim, com relação ao estudo, né? Então, eu estudei na Illinois State University, que é uma escola que não é muito conhecida, vamos dizer assim. Lá nos Estados Unidos é uma escola conhecida, é uma escola pública, mas é muito conhecida porque é grande, mas fora dos Estados Unidos não é tão conhecida. Mas os professores são ótimos, estudaram em escolas maravilhosas. Eu tinha um dos professores de piano, só para dar um exemplo, não foi a minha professora, mas o outro professor de piano era aluno da Juilliard. Então, ele fez Juilliard e ele dava aula lá. A minha professora estudou numa outra universidade em Nova York, mas que compete com a Juilliard. A Juilliard, tipo... gente, só para fazer uma pontuação para quem não, de repente não é da área da música, é uma das escolas de grande referência no mundo, onde, por exemplo, o Yo-Yo Ma, que é um baita de um violoncelista, estudou lá. Então, a gente tem... Exato. Não... Exato. Se você levar também para música pop, sim, a Lady Gaga estudou na Juilliard. Então, assim, eles têm todas as vertentes, mas na música clássica, muitos músicos que são, hoje em dia, referência para todos nós estudaram nessa escola. Então, assim, os professores eram ótimos. E daí, assim, quando eu cheguei, eu entrei como aluno de performance, de piano solo. Só que quando eu cheguei lá, eles me falaram que eu podia fazer o mestrado de piano solo e, em paralelo, eu podia fazer o mestrado em correpetição também. Te persegue o negócio. Exato. Por quê? Porque a minha bolsa, quando eu cheguei lá, a minha bolsa nada mais era do que o quê? Ser pianista do coral da escola. Exato. Eu era pianista do coro misto, né? Porque eles tinham coro masculino, coro feminino e o coro misto, que era o coro que levava o nome da escola. Então, assim, o coral lá ensaiava todos os dias. Então, todos os ensaios eu tinha que estar lá presente, porque eu era correpetidor. E era uma coisa assim, Felipe, hoje nós vamos fazer isso. Tó, a partitura. É em 8 vozes. Exato, é em 8 vozes, mas você não vai tocar a parte do piano, eu quero que você toque a grade. Eu ficava assim, tá bom, vamos lá. Ok. Exato, legal, então era assim, eram repertórios super desafiadores, mas que me fizeram crescer muito. E então, em 2014, eu comecei o meu mestrado em piano solo e em correpetição. Foram 2 anos muito puxados, porque fazer 2 mestrados ao mesmo tempo é super puxado. Eu tinha matérias em comum, o que me facilitava, porque se eu tivesse que fazer 2 coisas totalmente diferentes, eu ia ficar louco. Mas a questão do repertório assim, 2 também, anos, né, Fê? Porque uma coisa é o repertório solo e o repertório para a prática camerística, né? Exato. Mas assim, foram 2 anos muito bons. Eu acompanhava muitos cantores também, porque a gente precisava fazer um dinheiro extra para pagar aluguel, comprar comida, essas coisas todas. Coisa básica, viu, gente? Exato. E daí, então, em 2016, eu me formo com 2... Na verdade, é um diploma só que no meu histórico vem escrito que eu fiz 2 cursos. Porque o diploma vem, tipo, mestre em música. Tá. Mas as especificidades vêm no histórico. Então, eu tenho mestrado em música com habilitação em piano solo
e mestrado em música com habilitação em correpetição. Beijo, sociedade. Então, muito mas Beyoncé. foram 2 anos muito legais. Legal. E depois dos Estados Unidos, eu Tcharam! me mudo para Londres. Me mudei para Londres. A pessoa E gosta de lá... dar um rolê, viu, gente, no mundo. Exato. E lá eu fiz muito trabalho com coral. Assim, o Reino Unido tem uma coisa muito bacana, que eles têm muitos corais de comunidade. Sim. Assim, porque muitas pessoas estudam música na escola normal, na escola básica, eles estudam música, tudo, eles cantam em coral, eles aprendem um instrumento. E daí cada um segue o seu caminho, né? Advogado, médico, vai trabalhar em qualquer área. E quando eles se aposentam, eles têm muito esse negócio de querer voltar a ter contato com a música. Então, eu tocava em 2 corais de comunidade lá, mas o bacana é que os corais de comunidade faziam um repertório que, assim, eles tocavam, eles cantavam o Messias, do Handel, eles fizeram o Carmina Burana. Legal. Então eram repertórios pesados, assim, para coral de comunidade. Claro que tem que entender que não é um coro profissional. Ninguém é cantor profissional lá. Eles conseguem cantar, mas ainda assim você tem que entender que né? o coro... Tem, mas o bacana é como que isso traz a comunidade junto. Sim. Eles se encontravam, eles faziam almoços no final de semana para arrecadar dinheiro para o coral. Porque assim, apesar de o coral ser de comunidade, ninguém pagava nada, haviam 3 profissionais de música. Havia o regente, tinha uma assistente de regência e tinha o pianista, que era eu. Sim. Sabendo que nós somos profissionais, eles tinham esse negócio que eles tinham que pagar, gente. Não é assim, é um coral de comunidade, vocês têm que fazer trabalho de graça. Não, é o trabalho de vocês. Legal, né? Então, sai de um outro lugar, né? Exato, eles vinham, faziam almoço para arrecadar, vendiam coisas que eles faziam, tipo bordados, essas coisas todas, que era para arrecadar fundos para o coral, mas não só para isso, né? Era para pagar nós, os músicos profissionais do coral, mas também para comprar material, porque eles compravam os livros, tudo, ou para fazer locação de material, que às vezes eles não tinham a partitura, então eles alugavam o material de algum outro lugar, para fazer divulgação, tudo. E também, quando tinham concertos, para fazer a locação do lugar, às vezes. Nós fazíamos concertos em algumas igrejas muito lindas, que lá na Inglaterra tem cada igreja que é maravilhosa. E então eu trabalhei muito com coral, mas também continuei a questão da educação. Eu dava muita aula também. Eu tinha alunos crianças, que era um tipo de aluno, e uma coisa bacana que eu comecei a trabalhar lá no Reino Unido era a questão de dar aula dentro do ambiente corporativo. Eu dava aula de piano dentro de uma firma de advogados, por exemplo. Que legal. Então, assim, era bem bacana. Eles tinham um piano, tinha uma sala de música lá. Que legal como então, a música é valorizada, né? Porque você tem, por exemplo, tem uma estrutura, mesmo num espaço, né, assim, entre aspas, não profissional, por exemplo, num coro de comunidade, mas o respeito que eles têm por esse profissional, né? Por exemplo, e até pela música, porque você comprar a partitura original, claro que também a gente está falando de um país que a gente está falando de acesso, né? Mas é outra realidade, é outra realidade. A base da educação, eu acho que ela faz uma total diferença. Acho que é isso que a gente quer dizer, não numa situação de comparativos, mas sim da valorização. Exato. E de como você tem, quando você tem uma base de formação na educação, isso faz a diferença até na valorização desse profissional, né, futuramente. Exato. E daí, lá no Reino Unido, eu conheci essa regente, que era a Esmeralda Ruiz, que é uma espanhola. Só que a Esmeralda Ruiz é uma regente que trabalha com multiartes. E então ela sempre estava envolvida em projetos que envolvia música e alguma outra arte. Então, música e dança, música e artes visuais, música e cinema. Então, era sempre algo do tipo. Então, eu fiz alguns trabalhos com ela. O primeiro trabalho que eu fiz com ela foi o trabalho de um compositor chamado Matthew Herbert, que é muito conhecido.
lá na Inglaterra. Ele é bem conhecido aqui na Europa, mas ele tem uma questão de misturar, ele não é bem música clássica, ele tem uma big band, tudo. E eu era pianista do coral do Brexit. De Londres, exato. Então eles fizeram o coral, eu trabalhei nos ensaios, e esse coral se apresentou no não foi no Royal Albert Hall, foi num outro hall, que agora eu esqueci o nome. Mas é um dos halls bem famosos de Londres. E com ela, e foi com a Esmeralda Ruiz, que eu fiz o trabalho que era o projeto da Yoko Ono. Chique, gente. Então, na verdade, foi bem divertido. Exato, mas foi bem engraçado, porque a Yoko Ono, quando estava desenvolvendo esse projeto, falou para todos os organizadores, eu só faço esse projeto se a Esmeralda Ruiz for a regente. Que bacana. Por ser uma mulher e trabalhar com multi-arte e tudo. Que legal. E a Esmeralda virou para os produtores e falou, eu só faço esse projeto se o Felipe for o meu pianista. Que legal! Que delícia! Exato, porque a gente já tinha feito alguns trabalhos e ela gostou muito do meu trabalho com coral, porque ela falou assim, tem que ser pianista que sabe fazer trabalho com coral. E como, né, a gente, né, já passou por muitos corais, estradas, então... muitos corais. Exato. Então, o que foi esse projeto? Foi um projeto que parou a estação, uma das estações de Londres, uma das estações centrais de Londres, e o que acontece? Um coral de 100 pessoas ia estar cantando Imagine, do John Lennon. Enquanto isso, todos os telões da estação iam estar passando artes da Yoko Ono. Então, era um projeto que queria fazer com que as pessoas... Porque lá em Londres é muito parecido com São Paulo. As pessoas estão sempre correndo e não tem tempo para nada, não percebem nada, não olham nada. Então, era algo para fazer com que as pessoas, dentro da rotina das pessoas, começassem a perceber o seu entorno. Então, foi muito legal ver como as pessoas paravam para olhar o coral cantando e a arte passando nos telões. Assim. Para interferir no cotidiano, né? Exatamente. Então esse foi o projeto que eu fiz, que era de autoria da Yoko Ono. Foi bem legal, foi bem bacana. É legal você participar com outras linguagens, né, Fê? Porque acho que isso acrescenta tanto pra gente como artista, assim, acho que agrega tanto em outros aspectos, né? Eu acho que é muito positivo. Exato. E de Londres, tcharam, a pessoa muda para Portugal. Vamos comer um pastel de Belém, Exato. Ora pois. Exato. Eu moro na região metropolitana de Lisboa. Assim, não moro em Lisboa, mas eu moro na região metropolitana. Mas todo mundo, quando pergunta assim, onde você mora? Eu falo Lisboa, porque é mais fácil. Sim. Mas eu moro a uns 20 minutos de Lisboa, não é longe. É longe para os parâmetros dos portugueses, na verdade. Mas para gente que é de São Paulo, tudo é perto aqui. Exato. Logo ali. E aqui eu cheguei e o primeiro trabalho que eu consegui foi como professor do mestrado de ensino de música. Aqui. Eu dava aula de piano, mas eu dava aula de piano para quem iria se formar como professor de música. Então, o jeito como a aula de piano era feita era sempre pensando do aspecto pedagógico. Tá, eu tô te ensinando isso, mas se fosse você ensinando isso, o que você falaria para o aluno? Então é assim, apesar de eu estar dando uma aula de performance, eu sempre fazia com que meus alunos pensassem o como eles fariam se eles estivessem no meu lugar. Qual seria... Então, assim, claro que o objetivo da minha aula era que no final eles fizessem uma prova e fizessem a performance, mas o caminho construído até chegar lá passava por muitos aspectos pedagógicos, para tentar linkar o que eles estudavam nas outras aulas com aquela aula que é a performance em si. Uhum. E também dou muitas aulas agora. Eu não estou dando mais aula lá no Instituto Piaget, porque infelizmente o curso vai fechar por falta de alunos. Que pena. Exato. Mas eu estou dando aula em 2 escolas que são muito bacanas e
o meu público é totalmente variado. Eu tenho alunos de 5, 6 anos até alunos de 60 anos. Uau. Então, é bem legal. É uma escola livre, Fê, esses dois espaços. Um é um conservatório mesmo, assim, que tem os graus, tudo. E a outra é uma escola livre mesmo, Tá. de música. E nós estávamos, assim, dando aula e, de repente, acontece toda essa coisa que aconteceu no mundo com Sim. o coronavírus. Sim. E uma coisa bem bacana que as escolas aqui em Portugal têm adotado é o estudo online. Elas então, já tinham essa prática anterior, né, na verdade, não. Tanto é que tem... Assim, eu já tinha dado aulas, não de piano, mas de inglês pela internet. Tá. Então, eu sei mais ou menos como funciona uma aula, como manter o aluno engajado na aula, você não estando presente. Porque, principalmente tratando de criança, é muito difícil manter a concentração deles enquanto você está aqui. Você de um lado da tela e eles do outro. Sim. Então, mas isso foi algo muito bacana, porque isso fez com que as crianças não perdessem o ano. Porque eu não estou falando só das escolas de música que eu estou dando aula. As escolas mesmo, as escolas normais, elas não pararam. Tem escolas que dão aula online, igual eu dou, né? Tem um horário determinado, os alunos têm que entrar numa conferência. E tem escolas que não adotaram esse tipo de aula, eles adotaram aulas do tipo, os professores mandam trabalhos, os alunos fazem os trabalhos e os professores vão corrigindo. Tá. Então, foi uma maneira, porque como nós não sabemos até quando vai isso, porque mesmo que as infecções comecem a baixar e entre no número bem regularizado, aqui em Portugal eles estão sendo muito precavidos, porque para não acontecer o mesmo que aconteceu na Itália e na Espanha, que são dois países que são muito próximos, né, a Portugal. Então, mesmo que nós estamos em estado de emergência, o estado de emergência, o que significa? Você só pode sair de casa com um motivo específico, que é ir no mercado, ir na farmácia, ir ao médico. Esses são os únicos 3 motivos pelo qual você pode sair de casa. Por quê? A polícia passa pelas ruas e se você estiver na rua, você tem que provar que você está saindo por um desses 3 motivos. Porque senão você pode ser preso por crime de desobediência. Né, mas é para pensar no bem comum, né? Exato. Então, isso fez com que muita gente tivesse que se adaptar a esse novo formato de aula. E eu vou falar para você que muitos, eu não posso falar de todos os meus alunos, porque cada aluno é diferente do outro, mas eu diria que 80% dos meus alunos, mais ou menos, têm mostrado uma concentração muito maior nas aulas online do que eles nas aulas presenciais. Tá. Porque desculpa, pode falar. Não, na verdade, eu acho que seria complementar, né? Porque eu ia perguntar qual é a estratégia que você utiliza e principalmente assim, qual é a estratégia com criança, que eu acho que esse é o grande desafio. Como você tem um público variável, né? Como é que você consegue, assim, fazer esse segredo, essa mágica? Bom, uma coisa que acho que todo professor que for dar aula online tem que ter em mente. O progresso do aluno em aula online não vai ser o mesmo do que aula presencial. Principalmente quando você lida com criança. Você tem que ter na sua cabeça que o progresso vai ser um pouco mais lento, porque você vai ter que utilizar de muitas linguagens diferentes para que o aluno possa conseguir vencer aquele obstáculo. Porque quando você está numa aula presencial, você está do lado do aluno e você pode mostrar para o aluno, você pode ver, e o aluno está vendo ali. Pela conexão online, tem vários obstáculos. Você depende de que ambas as pessoas, tanto o professor como o aluno, tenham boa conectividade. Isso é uma coisa. A segunda coisa por mais boa que
a conectividade seja, a sincronia nunca é a mesma. Então, quando você fala, sempre vai ter um atraso quando chega para o aluno. E isso é normal. A mesma coisa, quando o aluno toca, sempre vai chegar com um pouco de atraso. Então, é isso que os professores têm que se adaptar um pouco nisso. E as estratégias que eu uso, bom, eu tenho todo o material que os alunos têm. Então, eu uso aqui a minha tecnologia e eu tenho todos o mesmo material, assim, principalmente as crianças, mesma edição, mesmo tudo. E muitas coisas do que eu faço, o que é? Eu estou sentado aqui, exatamente nessa posição, é essa posição que eu dou aula. Uhum. E eu uso material muito simples, porque tem que ser coisa simples para que os alunos consigam saber bem o que eles estão fazendo. E muitas das coisas que eu faço eu pego meu celular, viro a câmera, mostro eu tocando e peço para o aluno tocar. Muitas das vezes eu não tenho como ver a mão do aluno. Tá. E o material que eu uso lida muito com a posição de 5 teclas. Eu diria que nessa fase de aulas online, isso é muito, muito bom, porque o aluno não precisa ficar mexendo a mão. Então, eu peço primeiro para ele tocar, colocar a mão na posição e tocar as 5 notas, para eu saber que ele está na posição certa. Ótimo. E disso nós começamos as aulas. Então, é muito ele toca e eu ouço. Falar, essa nota que você tocou com o dedo 3, devia ser com o dedo 2. Mesmo que eu não esteja vendo, eu estou ouvindo. Então, eu sei que por estar numa posição fixa, exato, por estar numa posição fixa, eu ouvindo, você vai saber. Se você está ali com dó, ré, mi, fá, sol, ele toca um mi no lugar de um ré, você vai ouvir. Então, você vai ajeitando isso. E muitas coisas que eu faço, às vezes, eu pego o meu telefone e mostro o meu iPad e vou... Porque o aplicativo que eu uso deixa eu escrever na partitura. Então, eu vou escrevendo, eu vou falando, essa nota aqui devia ser com o dedo 4, daí eu coloco o dedo 4 para o aluno saber. Então, isso tem funcionado. E, claro, sempre vai ter aquele um ou outro aluno que vai ser mais difícil, mas eu acho que o professor tem que realmente tentar fazer com que o aluno entenda. E uma coisa que eu achei muito importante é, de vez em quando, chamarem os pais para ficar do lado do aluno, para pedir você explica para o pai ou para a mãe, e daí os pais mostram para o aluno, porque como você não está ali para mostrar essa nota, então isso é muito bacana, porque os pais, eu procuro manter os pais muito envolvidos nas minhas aulas. Sim. Principalmente os alunos do conservatório que eu dou aula, todo final de aula eu falo com os pais, hoje nós fizemos isso, e o aluno ou a aluna tem que estudar isso. Aqui eu expliquei que essa nota é essa nota é essa. Por quê? Porque eu tô 30 minutos ou 1 hora com o aluno durante uma semana. Todo o resto da semana, o aluno está estudando sozinho. Então é bom que tenha a supervisão de algum adulto, pelo menos para uma coisa ou outra. E o bacana é que os pais têm se mostrado muito abertos a isso, né? Não são aqueles pais que falam assim, não, você faz aula com meu filho e eu preciso trabalhar. Claro que, né, os pais também precisam trabalhar. Sim. Mas isso tem sido bem legal, assim. Então, eu meio que tenho dado uma microaula para os pais também. Desculpa, Fê. Essa duração das aulas, elas são 30 minutos mesmo? Você falou que você vai de 30 até 50 minutos, né? Eu tenho aulas de 30 a 1 hora. Tá. Mas e o que cria essa variável do tempo é mais o nível de concentração, a idade, o nível que o aluno tá... como a escola divide. Então, assim, quando eles se inscrevem... Quando eles se inscrevem para fazer o curso de música, os pais escolhem que tipo de curso de música eles vão querer para os filhos. Então, por exemplo, no conservatório nós temos
aulas de 30, 45 e 50 minutos. E na escola livre que eu dou aula, tem aulas de 30 e 60 minutos. Então, tudo depende do tipo de curso que o pai decide para os filhos. Mas muitos dos meus alunos pequenos têm aulas de 30 minutos. Que eu diria que para alunos, principalmente de 6, 7 anos, é o tempo ideal. Sim. Porque é o tempo que você consegue manter eles bem focados. Passou disso, eles já vão começar a prestar atenção no que passa na janela, ali fora. Sim, Se passa alguém aqui atrás, né, porque eu não moro sozinho, né? Então, se passa alguém aqui atrás de mim, se passa meu marido aqui atrás, quem é essa pessoa? Os alunos começam a prestar atenção em outras pessoas. Sim. Então, Ou também, por exemplo, tem que ser todo, por exemplo, tirar as notificações, tem que ser todo um rolê ali, porque qualquer coisa te distrai, né? Então. Exato. Então, é bem complicado assim, a questão de manter o foco dos alunos mais novos. Mas, por incrível que pareça, eu não sei se é. Claro que assim, demorou um pouco para se ajustar, umas 2 aulas, mas eles têm se mostrado muito concentrados, porque eles viram que é mais difícil para eles fazerem aula assim. Então, porque eu não estou ali do lado, eu não estou mostrando ali do lado e eles estão vendo. Né? Exato. Então, eles estão tendo a consciência de que eles estão sozinhos, é por conta deles, assim. Então, isso é bem legal e tem, assim, eu acho que tem dado bastante certo. E Perdão, pode terminar. Não, mas eu acho que também, é o que eu disse, o professor tem que estar aberto a esse tipo de aula também e estar aberto a saber que uma aula online não é e nem precisa ser igual uma aula presencial. Então... Legal. Agora, com os adultos, né, porque você também tem, né, você falou que você tem até 60 anos, 65 anos. Exato. Um público bem variável. Como que tem se mostrado, assim, o interesse deles, a prática, a rotina? Olha, eu acho que eu sou um professor com sorte, porque os meus alunos têm se mostrado super abertos, assim, e eles têm estudado bastante, na verdade. Eu não tenho muitos alunos adultos, eu acho que eu tenho 2 ou 3 alunas adultas, mas pelo fato de estarmos todos em casa, é muito engraçado, porque elas têm estudado mais. Porque elas não precisam sair para ir trabalhar e voltar para casa, tá cansada. Sim, tem um rendimento. Porque, na verdade, não são especificamente só de músicos, né? Você tem aquele público que é um curso mais livre, né? Exato. A minha aluna que tem 60 e poucos anos, ela é advogada. Só que não é que assim, ela é advogada e ela trabalha em Lisboa. Não, ela é advogada e ela trabalha em Portugal. Tá. Então, já teve dias que ela falou para mim assim, eu vim do Porto direto para sua aula. São tipo 3 horas e meia de carro. Caramba. Isso aqui Então, é que ela gosta mesmo. Então, assim, e ela viaja muito, assim, de um lugar para outro, mas ela não deixa de faltar nenhuma aula. Só que daí você sabe que alunos assim, vão ter um tempo muito limitado para estudar, porque ela não tem como levar o piano com ela para todo lugar. Então, só que agora ela tem evoluído muito, porque ela não está podendo viajar, né? Então, toda a consultoria dela como advogada, ela tem feito online, né? Ou por telefone. Então, ela está sempre em casa. Então, ela sempre tem acesso ao piano. Ah, que legal. Então, isso é bem bacana. Isso é bem bacana. A minha outra aluna estava grávida e ela acabou de ter o bebê no meio dessa loucura. Tipo, faz 1 semana que o bebê nasceu. Oh, nossa, quanta coisa acontecendo, né? E exato. rotina e tal, né? Exato. Mas daí ela pediu umas 2 semanas de folga e agora ela vai voltar. Mas ela também, ela era bem focada, assim, né? Mesmo ela é psicóloga, tudo, mas mesmo tendo a música só como um hobby, ela sempre estudou tudo, só que agora eu sei que, né, tem um bebê envolvido. Um bebê. Então eu sei, tem outras rotinas e demandam outro tempo mesmo, né? Exato, mas assim, eu acho que eu não posso reclamar de nada, porque os meus alunos têm se mostrado super abertos a esse tipo de aula. Eu tive um pouco de resistência dos meus alunos adolescentes, na verdade.
Adolescente sempre tem uma coisa meio rebeldia, né? Exato. Mas por quê? Eles sentem muito falta de estar com os amigos. Tá. Então, emocionalmente, essa questão do Sim, confinamento para eles é bem complicado. E faz daí, sentido. exato, e daí eles não querem nada, né? Mas depois que passou assim a primeira semana, daí eles viram que essa vai ser a nossa vida por enquanto. E eles viram que isso vai ser uma maneira de eles também continuarem com uma certa vida normal, né, que vai fazer bem para eles. Então, hoje em dia já não tem problemas mais, mas eu acho que nas 2 primeiras semanas de confinamento foram bem complicados com os meus alunos adolescentes. Tá. Bom, ó, a gente tem uma pergunta. Isso, a gente está abrindo para perguntas, mas antes da gente responder a Denise, aliás, gente, muito obrigada a todos que estão assistindo e participando. Daqui a pouquinho a gente conversa, vão pensando aí nas perguntas para o Fê. Queria falar só que você fala sobre material, se você utiliza, que material que você usa, você falou que isso já está tudo digitalizado, é fácil acesso, assim, exato. ou então, já é uma metodologia dos conservatórios? Não. Nas escolas que eu dou aula, tanto no conservatório quanto na escola livre, o professor é livre para usar o material que ele quiser. Eu uso muito um material americano que eu estudei lá, né, que a gente tinha aula de pedagogia. Então foi um material que eu conheci, que é o material da Nancy do Randall Faber, que até é conhecido, que é o Piano Adventures. Sim. Esse eu uso bastante com aluno iniciante, principalmente criança, mas mesmo com os alunos adultos, mesmo usando um material que teoricamente é feito para criança, porque tem o Piano Adventures para adulto também, mas eu tenho usado o para criança com os adultos, e assim, tem dado super certo, porque tem ajudado eles a compreender, porque é um passo a passo muito simples. E então eu tenho usado bastante esse material, que eu tenho digitalizado, mas assim, eu passo para os pais quando eles querem imprimir, mas eu aviso que tipo, isso só pode ser utilizado para aula, né, por questão de direitos autorais. Claro. Exato, mas eu sempre recomendo que eles comprem os livros. Porque eu vou ter o meu digitalizado, porque eu tenho o livro físico, mas está no Brasil. Exato, então eu tenho a versão digitalizada, que foi digitalizada do meu livro, mas daí eu procuro fazer com que os pais comprem, assim. Eu acho que, independente do material que o professor use, eu acho que nesse momento tem que ser um material que o professor tenha que conhecer muito bem. Porque às vezes a gente quer experimentar um material novo, tudo, mas isso eu acho que só funciona quando a aula é presencial. Assim, eu acho que nesse momento tem que ser algo que o professor conhece muito. Tanto é que assim, o primeiro e o segundo livro do Piano Adventures eu conheço tanto, que eu já usei tanto em aula, que eu sei todas as músicas, então eu sei se o aluno está fazendo certo ou não, eu sei quando tem mudança de dinâmica, é bem assim, então por isso que acho que nesse momento isso é essencial. Porque nem... Desculpa, te dá os parâmetros, né? Te dá os parâmetros para você, assim, conseguir avaliar diante dessa limitação, né, do espaço, e também algo que seja motivador, né, Fê? Porque, né, como a gente não tem uma ideia, tem que ser algo que, assim, que seja gradativo, motivador, para o aluno não ficar também, tipo, sem muita estímulo, né? Sem muito estímulo. Exato. Independente se o aluno tem 6 ou 60 anos, ele tem que sentir que ele está progredindo. Sim. Esse é o lance. Então, acho que isso é bem bacana. Cada página virada no livro, os alunos adoram. É basicamente isso. Que legal, que delícia. Bom, a gente também, né, quando a gente está estudando, a gente adora ver, né, a transformação e tal, a motivação, acho que é o mesmo parâmetro. Bom, vamos para as perguntas. Gente, façam perguntas para o Felipe. A Denise, Fê, você está dando aulas online só para alunos de Portugal ou está atendendo alunos brasileiros também? Olha...
Não, eu tô dando aula só para os alunos aqui em Portugal mesmo. Eu não tenho nenhum aluno brasileiro. Até pela questão de horários, né? Sim, Eu por causa estou do a fuso. nesse exato momento, como o Brasil não está em horário de verão e nós estamos em horário de verão, a diferença são de 4 horas. Então, aqui estamos 4 horas à frente. E também tem a questão de que, apesar de nós estarmos em aula online, a minha grade horária é bem cheia. Eu tenho por volta de uns 30 alunos. Tá, E então cada um tem bastante. aula individual. Então, Semanalmente é uma toma carga horária bastante. bem, toma bastante tempo. Exato, Ok, exato. Toma bastante do meu tempo isso. legal. Gente, alguém mais tem perguntas para o Fê? Para o Felipe? Fê para os íntimos, né? Alguém mais quer perguntar alguma curiosidade, alguma questão, alguma dica, né? Não sei quem aqui trabalha, porque muitas coisas também, às vezes a gente fala assim, a gente falou muito especificamente da atuação do Felipe como pianista, mas hoje todas as informações que a gente puder passar, né, para nossa atividade também é válido, né? Porque assim, esse é o Exato. nosso novo caminho, né? É uma nova Claro. possibilidade. Claro que isso vai passar, essa situação vai passar, mas se mostra também como uma ferramenta que agrega muito, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que muitos professores, principalmente os professores mais idosos, eles eram muito relutantes, porque eu trabalho com alguns professores que têm 60, mais de 60 anos. Então, eles viram que isso é uma possibilidade para eles também. Então, apesar de serem relutantes no início, agora eles Começa já estão bem mais abertos a que isso e legal. viram que dá certo. E uma coisa que é bem bacana, os professores das duas escolas, né, separadamente, mas os professores entre si se ajudam muito. Ah, que Então, bacana. isso é bem legal. Mais uma pergunta. Denise, obrigada, viu? Tá super participante. Obrigada. Qual a plataforma que você está usando? Não, a gente não ele não chegou a comentar sobre isso, não. Boa pergunta, Não, excelente. exato. Bom, tudo depende dos alunos, mas eu tenho usado 3 tipos de plataformas. O WhatsApp é o que eu mais uso. Eu faço ligação de vídeo por WhatsApp, mas eu digo, a ligação de vídeo por WhatsApp não tem a melhor qualidade de som. Tá. Mas, por causa do WhatsApp requerer, né, menos banda da internet, então não trava, então tem tudo isso, que é importante. Porque aqui em casa, eu sou casado com uma pessoa da área de tecnologia, Que então aqui em sorte, hein? casa, exato. Então aqui em casa nós não temos problema com relação de conexão, tudo, mas na casa de alguns dos meus alunos, de vez em quando tem esse problema. Mas eu tenho usado 3 tipos de plataformas. O WhatsApp é a que eu mais uso, mas eu também uso o Skype e o Zoom. Ah, o Zoom é ótimo. O Zoom é bem legal, só que o Zoom requer que a conexão seja boa. É, Porque senão ele trava com muita frequência. tá. Então, as primeiras aulas que eu tentei fazer com o Zoom, a conexão dos alunos não estavam boas, a aula travava, então eu tive que me passar para o WhatsApp. Mas o Zoom é ótimo. O Zoom, assim, tem se mostrado uma ferramenta muito boa, porque a qualidade do som é melhor. Então, Ah, é bem legal. E para quem dá aula em grupo, por exemplo, para quem dá aula de teoria, vamos dizer assim, que tem vários alunos, o Zoom é ótimo, porque porque você tem a questão pode do colocar, desbloqueio. acho que até 300 pessoas, É. eu não lembro Acho quantas. que são 100 E tem uma pessoas coisa, para o livre, é, para o plano livre. mas tem uma coisa que o professor no Zoom pode desabilitar os microfones dos alunos. Yes, isso é muito bom. Legal. Porque senão vira bagunça, né? Então Gente, olha então só. isso é bem legal. Nós estamos a 1 minuto, porque aqui a gente começou acho que 10 e 1 e o Instagram, ele, né, é rápido aqui.
Bom, Ai, primeiro, Felipe, muito obrigada mais uma vez por você dispor do seu tempo, né? obrigado. Essa questão aí de fuso horário, dessa generosidade, né? De você estar compartilhando com a gente o teu tempo. E segundo, gente, lembrando, esse projeto é um projeto que, assim, que a gente precisa muito do apoio de vocês, né? O Manifesta Arte em Sim. Rede, a gente precisa da colaboração, porque 80% do que está sendo arrecadado na nossa vaquinha vai para entidades que estão auxiliando as pessoas que estão em alta vulnerabilidade. Então, que bom que a gente está na nossa casinha, né? Que a gente tem essas possibilidades, mas nem todo mundo tem. Então, a gente está chegando pertinho dos 10 mil, compartilhe com os amigos. Vamos